Ok, pessoal, 10 horas e 36 minutos, 10 e 36, passando rapidamente aqui pelo WhatsApp, pelo Face. Rodrigo Medeiros, bom dia, Hélio, o elefante não quer descer mais da árvore. Segue o vice, aguarde, aguarde. Veja bem, Rodrigo, o elefante, ele sobe para cá. A vaca, vamos falar da vaca, eu achei a vaca engraçadíssimo, né? A vaca assim na parte alta, assim no segundo andar de uma casa, né? A vaca subiu lá, todo mundo sabe, só não sabe a hora que ela vai descer. Mas em algum momento a vaca vai descer, vai cair de lá. A mesma coisa é o elefante subiu. Mas em algum momento ele vai cair de lá. Rapaz, mas tá difícil, rapaz. Tá difícil, coitado do Vasco, né? Marquinhos Rabin fala, Hélio, o último prefeito que ficou tanto tempo foi o Petropolitano Celso Dalmaso. É porque foi uma mudança naquela época, saiu de 4 para 5 anos. Mas aqui teve uma eleição no meio, naquela época não é? Marcelo Rangel está aqui com a gente, bom dia Marcelo. Eu fui convidado para a solenidade da Câmara Municipal no Teatro Higino, é no dia 6 à noite, eu vou estar lá também, aniversário da cidade. A entrega da medalha Jorge Marchi e do título de cidadão teresopolitano para quem não é nascido em Teresópolis. A Gabi vai receber a medalha Jorge Marchi, é linda, é uma homenagem muito bacana. E agora está mais bonita ainda. Quando eu recebi, foi o vereador Quincas, que me deu há muitos anos atrás. Foi muito bonita a festa, muito bonita a medalha. E agora está mais bonita ainda. A entrevista que o ministro falou besteira, deixando o Quincas pulo da vida. Que ele falou das farmácias, né? A Pastoral da Comunicação da Diocese de Petrópolis faz sempre um papel destacado como matéria no jornal. Já o Copete deixa a desejar. A gente está pensando nisso, quer dizer, a gente não, eles, né? Estão pensando nisso, já falamos disso. Márcio Danilo, meu amigo, meu irmãozinho Márcio Danilo, falei com ele hoje pela manhã, nos Emirados Árabes, né? Márcio está chegando em Teresópolis essa semana. Está chegando em Teresópolis, professor Márcio Danilo, pastor Márcio Danilo. A Marcela vai pregar lá na Missão Metodista. Eles estão chegando essa semana em Teresópolis, não sei qual é o dia. Estou com saudade do Márcio. Tá chegando, cheio de história para contar pra gente. Mora lá, né? Hoje pela manhã eu falei com ele assim, eu falei, Márcio, tá chovendo, tá um frio. Ele falou, cara, eu tô com 40 graus dentro do carro. Ele tava andando de carro, né? Ele falou, tô com 40 graus dentro do carro. Desliguei o ar-condicionado. Isso lá nos Emirados Árabes. Eu fui entrevistado aqui em casa e meu velho pai, José Moreira, foi vereador pela Arena em Espera Feliz, Minas Gerais. Habib, qualquer dia você vem aqui contar essa história pra gente. É o seguinte, eu não a conheço, ou melhor, eu a conheci ontem. Ela faz parte do livro que a gente já teve aqui tantas vezes, né? Que foi escrito por várias mulheres, várias autoras, inclusive a Gabriela, né? E juntas somos mais fortes. Né? E é verdade, mulher quando se junta já é forte sozinha. Quando se junta, então, a minha hoje deixou um bilhete para mim assim, te amo. Virei o bilhete, estava escrito atrás. Não esquece, leva a roupa na lavanderia, compra lanche para o final da tarde, que eu vou chegar tarde, arruma a casa, tá? Na frente ela te amo, atrás escreveu isso tudo. Né? E aí eu tinha que fazer um negócio, acabei esquecendo. Tanta coisa que ela deixou para eu fazer. Mas eu estava ontem ouvindo a Andréia, como eu falei, ela é terapeuta, pastora, e ela estava na Missão Metodista nesse encontro de mulheres, e ela me falou uma coisa que me chamou muita atenção, porque é coisa que eu falo quase que diariamente sobre isso aqui. O delegado, o Dr. Márcio, esteve aqui com a gente, e ele falou que num mês, foi fevereiro ou março, ele prendeu 8 estupradores de crianças aqui em Teresópolis, no mês. Olha o número, 8. Isso que a gente sabe. E quantas, só esse ano, quantas vezes eu já entrei nesse assunto com mulheres agredidas? A gente fez a ação social lá na Missão Metodista, junto com a Patrulha Maria da Penha, para trazer as mulheres, para atrair mulher que quisesse conversar com a gente, que quisesse conversar com as mulheres lá na igreja, porque é mais fácil, né? Elas têm menos meio, menos receio, embora a delegacia aqui em Teresópolis tenha local ali, mas muito bom para que a mulher seja acolhida. Ela chega lá, ela vai receber um tratamento muito bom. Mas elas não vão, as pessoas têm medo.
As pessoas têm medo. Então, vou conversar com a pastora e com a terapeuta. Apresento para vocês a Andréia e ela já começa a me dizer: quem é você, Andréia? Bom dia a todos vocês, né, que estão aqui participando. Bom, eu sou pastora há 20 anos, sou terapeuta também, sou mãe, esposa, sou funcionária pública também, sou celebrante de casamento, celebrante social e sou mulher, que eu acho que nesse tema... ser mulher e falar de mulher é muito bom. Deixa bilhetinho também? Te amo, mas faz isso. Deixa o bilhetinho. Mas eu acho que no meu caso eu falo mais pessoalmente. Ele está aqui. Ele está aqui nos estúdios. Mas como assim, às vezes o bilhetinho pode ficar esquecido, porque tem homem que esquece de ler, eu prefiro falar ao vivo, ou então pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, então, para mim é um problema. Mas, veja bem, como é que você chegou em Teresópolis? A Gabi te convidou e você também é a coautora do livro. Sim, nós nos conhecemos, né, no lançamento do livro que foi feito em São Paulo. São Paulo foi. E na mesma hora nos identificamos pelo tipo de ministério, de chamado, de amor, né? Amor a mulheres, amor a vidas, amor ao reino de Deus. Então nos identificamos muito, né? A minha história, eu acho que ela se identificou também com o assunto que eu abordei no livro, né? No meu capítulo eu abordo um assunto chamado sororidade, né? E o título é Quando a Dor Vira Remédio, que todos nós passamos por dores na vida, né? Todos nós passamos por situações na vida que ninguém quer passar. Mas o grande diferencial é quando a gente faz dessa dor um remédio, não só para nos curar, mas para curar outras pessoas. Então, nisso as mulheres praticam a sororidade, né? Porque sororidade vem do latim, soror, irmã, e unidade. Então, quando as mulheres se unem por uma causa, que elas colocam o seu gênero ali como um fator que as une. Então, nós precisamos nos unir, precisamos de mais mulheres unidas, mais mulheres fortes, mais mulheres se levantando para impactar a sociedade, para ajudar outras mulheres, né? Então, acho que em toda luta feminina, nós precisamos de mulheres que sejam saudáveis emocionalmente, que estejam numa luta para trazer o bem não somente para nós, mulheres, mas para toda a sociedade, né? Porque senão a gente vira meio que sexista, né? Vamos nos unir porque somos mulheres. E aí atacamos todos os outros, ou descredenciamos as outras pessoas. Então, a nossa luta, nossa união como mulher, é exatamente para fazermos a sociedade ser melhor. Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito. Uma mulher curada, ela cura gerações, né? Quando uma mulher é curada, a sua casa é curada. Seus filhos são curados, o seu marido é abençoado. É isso que diz a Bíblia, né? Que uma mulher, quando ela é sábia, ela edifica, né? Ela traz vida, né, para um lar. Então, no meu capítulo no livro, eu falo sobre isso, sobre sororidade, sobre duas mulheres que acho que todo mundo conhece, né? Maria, mãe de Jesus, e Isabel, a sua prima. Sim. As duas estavam grávidas. Uma estava grávida de João Batista, que foi chamado para ser o precursor de Jesus, e Maria estava grávida de Jesus. Só que a barriguinha da Maria não aparecia ainda. E ela foi visitar a sua irmã, que já estava de 6 meses. Quando ela entrou na casa da irmã, o bebê de 6 meses, na barriguinha de Isabel, saltou. E ela logo viu que ali estava entrando Maria, que era a mãe de Jesus. Então, as duas se identificaram na missão e uma ajudou a outra. E isso é sororidade. Eu sou fã desse cara, Jesus Cristo. Somos. Eu gosto de ver a vida dele, tudo que aconteceu. É tão interessante a vida dele, eu quero falar de Maria. É tão interessante a vida desse camarada, que quando ele era perseguido pelos juízes, né? E ele acabou sendo condenado. Bom, a história que todo mundo conhece.
Os caras nem sabiam, Anás e Caifás, que eles estavam criando uma história milenar que não vai morrer nunca. Os caras falam, não queremos esse sujeito aqui. Acaba com ele, mataram o cara, né? Pô, eles criaram um mito, uma coisa fantástica. E Maria, você vendo a história dela, ela é tão fantástica. Essa mulher foi tão fantástica. Ela aparece ali no nascimento, depois, poucas vezes, ela aparece na criação do menino. Ela desaparece da história e só vem aparecer naquele momento de sofrimento. Como deveria ter sido fantástica aquela mulher? Como foi fantástica, né? Eu acho que, primeiro, para ter, força que ela deveria ter, né? Para ter sido escolhida para ser mãe do Salvador, já começa por aí. Ela tinha que ser uma mulher especial. Né? Não é qualquer uma que iria suportar. Primeiro, assim, a criação de filho é difícil, né? Quando você tem muitos filhos. Você imagina você ter filhos na sua casa, sabendo que um deles, que é o primogênito, é o Salvador do mundo. Como criar? Porque no contexto normal da nossa vida, criar filhos já gera competição, às vezes. Um filho se sente aquém. Por mais que a gente tente criar da mesma forma, às vezes tem ciúme, né? Tem aquela... Imagina Maria criando Jesus. Um homem perfeito. Um homem que ela sabia que iria morrer. Então, eu imagino que cada dia era uma despedida. Desde criança ela salvou a vida dele. Que ela teve que fugir para ele não ser morto. Sim, ainda no ventre. Ainda no ventre. Né? E como ela, lá no primeiro milagre descrito na Bíblia, que foi o milagre da transformação da água em vinho num casamento, ali, na atitude de Maria, eu já percebo que ela reconhece que ele é realmente diferenciado, que ele tinha poder nas suas mãos, que ele não era um filho comum, né? Porque quando acaba o vinho, fala, ei, acabou o vinho. E ela diz para as pessoas, né, para os serviçais do casamento, faz tudo o que ele falar. Ou seja, fica tranquilo, porque Jesus está no casamento. Ela sabia. E é assim até hoje na nossa casa, né? Quando a gente sabe que está dando ruim no casamento, que está tendo uma... Fica tranquila. Jesus está nesse casamento? Então está tudo bem. Vai dar tudo certo. Por isso vocês são fortes, danadinhas. Eu tenho aqui perguntas e comentários, né? O Marcos Habib, ele está perguntando, ele conhece... veja bem, Marcos, olha aqui, poucas igrejas realmente. Conheço poucas igrejas que têm falado de abuso sexual contra mulheres. As igrejas querem falar muito de política partidária. Bom, isso aí eu não sei porque eu não conheço todas as igrejas. Mas esse final de semana, por exemplo, e a Andréa participou disso, né, foi exclusivamente para as mulheres. Tinha alguns homens lá trabalhando que teve um momento que eles tiveram que sair. Porque as mulheres iam conversar, iam falar entre elas. E deve ter saído muita coisa, tanto que você falou de abuso com as mulheres e de abuso com crianças. Sim, olha, eu conheço bastante igrejas, né? E eu agradeço a Deus porque existem muitas igrejas que estão trazendo esse assunto, discutindo esse assunto e ajudando muitas mulheres que precisam. Porque muitas vezes, para sair desse ciclo de abuso, a mulher não consegue sair sozinha. Muitas vezes a mulher tem uma dependência financeira do homem. E às vezes não tem um apoio familiar, uma rede de apoio. Então eu tenho agradecido muito a Deus, porque eu tenho visto muitas igrejas levantando casas de apoio, sabe, ajuda, grupos terapêuticos. Tem se falado, sim, bastante em muitas igrejas sobre esse assunto. E isso tem sido um diferencial. Eu agradeço muito a Deus. E uma outra coisa muito importante é que a igreja ela tem entendido que nós somos corpo, alma e espírito.
Então, nós tratamos do espiritual, né? Nós oramos, nós jejuamos, nós lemos a Bíblia, ensinamos a palavra de Deus, mas nós também temos a função de trabalhar o emocional das pessoas. Porque as pessoas que estão numa família disfuncional, vivendo, sendo abusadas, se você for perceber, a história familiar dela, muitas vezes, é uma repetição de padrão já vivido anteriormente, né? Então, a igreja tem acordado para isso. Muitas pastoras, pastores que têm formação, né, em terapêutica, que são psicólogos, são médicos, tem sim feito um trabalho muito bonito para ajudar. Agora, obviamente, que a demanda é muito grande, né? A demanda é enorme. E também existe a vontade, né? Existe a participação da vítima, que muitas vezes leva um tempo, é um processo para que essa vítima tome uma decisão de sair desse abuso, dessa situação. Às vezes leva um tempo, é um processo, e a gente precisa entender. A sociedade precisa entender que não é, que existe um preconceito muito grande ainda, né, de achar que a mulher está nisso porque quer, porque é sem vergonha, porque gosta de apanhar. Essa é uma frase muito preconceituosa e esse tipo de pensamento muitas vezes impede que a mulher tome uma decisão, às vezes, de denunciar por vergonha, por achar que vão pré-julgar, dizer que ela tem participação, que ela gosta, que ela é conivente, etc. e tal. Então, a gente precisa deixar muito claro aqui que quando existe violência doméstica, quando existe abuso contra a mulher, ou casos de abuso contra a criança, a vítima não é a culpada. A vítima precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda tanto para denunciar, quanto depois para manter a sua denúncia e poder Perfeito. se livrar. Marcos, eu acho que ela já respondeu a tua pergunta, com exceção de uma perguntinha, mas ela vai te responder isso. Eu estou em cima da hora de um comercial, já estou indo para lá. Daqui a pouco a gente vai conhecer aquele casal que a semana retrasada a gente falou disso, né? Ela queria se casar, e eles foram para o casamento, só que ela queria se casar na Pedra do Silo. 2.000 metros acima do nível do mar, lá em cima. Imagina vocês toda vestidinha de noiva, toda bonitinha, e o frio, e o vento. Eles vão contar essa história para a gente daqui a pouquinho, além das notícias de hoje, hein? Pastor, uma pergunta, não sei a sua denominação, mas você concorda comigo? As organizações de mulheres nas igrejas perdem muito tempo falando do sexo dos anjos. Esquecem de falar sobre questões das mais sérias, como menstruação, gravidez precoce, abuso sexual, etc. Você já respondeu, né? Já respondeu sim. E qual é a tua denominação? Eu sou da Igreja Luz às Nações, lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, lá embaixo, né? Que é Rio de Janeiro também. Ok, explicado. Só para ilustrar o que a gente está falando, eu tive há dias atrás, uma reunião espiritual na casa junto com muitos amigos, e eu estava lá, o pastor Roberto Laurindo e a Elaine, né? São duas pessoas assim importantíssimas na minha vida, eu gosto muito deles. E tinha uma menina de 17 anos, eu vi que essa menina estava passando mal. E que talvez não. E eu senti que não era só espiritual. Tá? E aí eu chamei a Elaine, que é a esposa do Roberto Laurindo, falei, Elaine, acho que você pode ajudar ali. A Elaine foi lá, orou. A menina começou a querer vomitar e melhorou um pouquinho. Elaine voltou para mim, conversando comigo, falou assim, ela tá se sentindo mal, alguma coisa de estômago assim, quer dizer, não era só espiritual, mas eu acho que essa menina sofreu violência sexual. Passou, todo mundo foi embora, resolveu outras coisas, o tempo passou, né? Horas depois, estávamos todos juntos novamente, a menina pediu para falar. Né? Aí ela pegou e contou toda a história dela, 17 aninhos, uma criança, meu Deus do céu. Ela contou a história toda, o que aconteceu com ela. Foi um negócio dramático aquilo ali. É forte, né? Porque para ela conseguir falar, ela já rompeu algo muito, muito difícil dentro dela.
né? Porque quando existe abuso, geralmente a vítima se sente culpada de alguma forma, principalmente se for criança, né? Então, ela sente culpa, vergonha, e ela ultrapassar, ela superar a vergonha, ela superar a culpa, já é assim um ótimo caminho, né? Já trilhou um caminho em direção ao tratamento. A coragem para falar. Quando uma pessoa tem coragem para falar, ela consegue colocar para fora. Isso aí. Olha só, a gente volta agora a conversar um pouco com a pastora. Olha assim, bora lá. Aberto 24 horas. Hoje, hein? Hoje, somente hoje, batata doce R$ 3,99 o quilo, beterraba R$ 2,99, chuchu R$ 1,99. Abra dois aí para mim, por favor. Abobrinha R$ 2,99, caqui R$ 3,99. Vou passar lá para pegar caqui daqui a pouco para mim, que eu adoro. Melancia, com esse calor que tá bom, tá fazendo aí, ótimo, melancia, R$ 3,49 o quilo. Laranja pera, R$ 3,99, bora lá, em frente ao Correio da Várzea, funcionando 24 horas. Bora lá? Tá aqui comigo, Hortifruti, bora lá. Olha só, posto de gasolina, posto Santo Estevão, ali em Araras, posto Santo Estevão. Gasolina com a qualidade Fit. Não só a qualidade, como é o posto mais barato e o posto ecologicamente correto. Ok? A gente volta já.